A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês que são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Repetindo, esses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Repetindo somente esses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Somente nesses dois canais que a igreja continua cultuando, fazendo seus cultos, mandando seus vídeos. Então, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, minhas amigas, aqui é a sede. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinova, Minas Gerais, nação Brasil. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinova, Minas Gerais, nação Brasil. É que eu sempre digo e sempre falo em milhares de vídeos, mais de 3.000 vídeos que tem aí lançado, e na outras plataformas, lá no Facebook, igual no WhatsApp também. Eu sempre já falo. Aleluia. Aqui é a sede. Aqui é a sede. No bairro São Pedro, igual está escrito ali. Bairro São Pedro. Essa igreja só existe aqui. Repetindo, este ministério, esta igreja, este templo pentecostal, só existe na cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Outros lugares não existe este ministério e nem vai existir lá. Aleluia. Certo? Só existe aqui. Aleluia. Na cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Esse ministério só existe aqui. Aleluia. Não existe várias chamas de fogo. Aqui não tem isso não. Só existe uma chama de fogo. Chama de fogo de fé de verdade. Porque o nome original é Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade. Aqui tem. Aleluia. É o nome original desse templo. Nós chamamos Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé, mas o nome original é esse, que eu acabei de falar logo atrás do vídeo, logo atrás das minhas palavras. Então, a sede é aqui. Aleluia. De segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite, Pastor Simão Santo está aqui, cultuando, adorando neste local. Aleluia. Sempre, todos os dias, ele está aqui, adorando aqui dentro, aqui, pulando, falando em línguas estranhas, batendo palma, louvando, adorando, cultuando, de segunda a domingo, todos os 7 horas da noite, de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, após dia, após mês, após ano, até a volta de Jesus Cristo. Né? Aleluia. E glória. Esse ministério, ele é sério. Aleluia. Aleluia. Só fica aqui quem obedece a palavra. Quem é obediente aos dízimos, oferta, que não esquece os dízimos, oferta, não esquece a palavra. Né? Aleluia. Não esquece de obedecer os dias dos cultos. Mas a pessoa que não obedece os dias dos cultos, não é dizimista, não tem como essa igreja receber, não. Aleluia. Tem que ser fiel. Igual a palavra fala, seja fiel que eu serei fiel. Se não for fiel à igreja, você vai ser fiel com quem? Com ninguém. Aleluia. Por isso, tem que ser fiel aqui. Aí o Criador trabalha. Se for fiel aqui e na igreja, no altar e na palavra que nós iremos aprender, tudo vai ficar fácil para as suas vidas. As suas vidas se complicam porque vocês não obedecem a ordem da palavra. Aleluia.
Porque vocês do outro lado gostam de seguir seus próprios pensamentos. E quem segue seus próprios pensamentos cairá e perderá e vai conhecer o inferno. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, esse canal aqui é só para os inscritos. Primeiro, essa igreja aqui é separado. É separado. Cresceu sozinho, lutou sozinho, batalhou sozinho e continua batalhando sozinho, lutando sozinho. Não depende de homens da terra, não depende de mulheres da terra, não depende de crianças da terra, nem de bebê. Depende só da minha fé somente. Aleluia. Só da minha fé que depende. Né? Aleluia. Porque se for esperar as pessoas, é o que eu sempre digo. Se essa igreja esperasse pessoas, essa igreja já estava destruída. Só não foi destruída porque eu, que sou o pastor Simão Santos, estava de olho em tudo e ouvindo tudo. E se ligando em tudo, como que o povo estava hoje. Então estava descobrindo como que o povo estava hoje. Para eu poder pegar o segredo deles e fazer eles ficar para trás e a igreja para frente. Então hoje eles ficaram para trás e essa igreja está para frente. Aleluia. Então, porque aqui é espiritual. Aqui eu já falei, digo. Eu sei quem é quem não é. Quem presta, quem não presta. Quem tem valor e quem não tem valor. Quem tem crédito e quem não tem crédito. Quem é de confiança e quem não é de confiança. Né? Aleluia. Eu sei muito bem o que é isso. Meu nome é pastor, não é à toa. Pastor Simão Santos. Aleluia, que é mais conhecido como Pastor Simão Santos. Igual está escrito aqui, direção geral, Pastor Simão. Igual está escrito aqui embaixo, na descrição, todos os dias. Direção geral, Pastor Simão da Silva Santos. Simão, aleluia. Então, direção geral de tudo aqui, eu que estou aqui. É o que eu acabei de falar, se for esperar o povo, a igreja já estava destruída. Então, por isso que aqui não espera ninguém. Tá? Nem para ninguém. Continua no mesmo propósito que o Criador falou. Andar para frente. Olhar para frente. Adiante. Seguir adiante. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs. E meus amigos e minhas amigas. Esse ministério ficará aqui. Nesse bairro aqui. Aleluia. Esse ministério ficará neste bairro. Aleluia. Para cumprir aquela palavra que Jeová falou. Quem não deu crédito, eu darei crédito. Quem não deu valor, eu darei valor. Quem não acreditou, eu vou passar a acreditar e vou abençoar só você, Pastor Simão, no bairro São Pedro, na cidade de Putinove e no mundo inteiro, só você. Aleluia. Porque você foi fiel e não quebrou aliança comigo. Quando o pastor ouve mais a voz do Criador, as coisas começam a ficar mais fáceis para ele. As coisas vão facilitando para a vida do pastor que é fiel. Eu que estou falando, eu que sou fiel. Aleluia. Não estou falando de qualquer pastor aí que não é fiel em nada. Não faz jejum, não consagra, não paga o preço, não sua a carne, não faz a carne sangrar. O pastor que não faz a carne sangrar, isso para mim não é pastor, é porcaria. Então, é só quem batalhou, igual eu batalho. Eu já batalhei contra o mundo. Lutei contra o mundo. Aleluia. Eles acharam que ia vencer essa igreja. É por isso que esse ministério não vai sair daqui, é por causa disso. Que eles pensaram que ia vencer essa igreja. Na mente deles, eles estavam falando assim, ó. Ali vai fechar, ali vai acabar. Aleluia. Simão não tem recurso. Né? Aleluia. Então, ali não vai dar certo. Né? E tem gente que estava falando assim, achar que a gente que é espiritual a gente conhece. Logo, logo vai fechar. A gente estava falando assim, logo, logo vai fechar. Então, por causa dessas pessoas, que esse ministério não vai sair daqui. Aleluia. É por causa disso. Porque agora o Criador trocou as palavras deles. Agora o Criador está falando assim, agora que vai dar certo. Agora que vai andar. Agora que vai funcionar. Agora que esse ministério não vai sair daí. Agora que esse ministério vai crescer o mais rápido possível. É por causa disso. Porque aqui ouve a voz do Criador, que não ouve voz de homem da terra nem mulher da terra. É a voz do Criador. Quando o Criador fala,
Invade a alma, invade o corpo, invade o templo, invade a igreja. Então, por isso que eu sempre falo, esse ministério permanecerá aqui. A sede permanecerá aqui. Aleluia. E outra coisa, esse ministério não pode ir para qualquer lugar. Onde que não existe dizimista e ofertante, essa igreja não pode ir, essa igreja que é muito abençoada, é muito ungida. Porque o Criador fala muito aqui, Jesus fala muito aqui, o Espírito Santo fala muito aqui, por isso que esse ministério não vai para outros lugares de forma alguma. Ainda mais aonde que não tem dizimista, ofertante, não vai ser esse ministério, não pode ir. Aleluia. Porque esse ministério é muito forte, ele é muito ungido. Eu que sou pastor, eu vejo tudo que está acontecendo aqui, é muita unção. Eu já falei que tem hora que eu nem sei se eu estou aqui, porque é muita unção. A unção é muito forte. Vai além da minha vida, vai além dessa igreja, vai além de tudo. Aleluia. Passa todas as coisas, passa o mundo, passa a galáxia. Tanto poder que tem. Aleluia. E outra coisa, esse ministério não vai para outros lugares, porque as pessoas lá fora não valorizou este ministério. Quando eu tinha meu canal Simão Top 2020 na área pastor, eu já cultuava ali. E antes de eu ter meu canal Simão Top 2020 na área pastor, eu já cultuava. E antes de eu ter meu Facebook, eu já cultuava, já pregava, já fazia o evangelho para lá e para cá. Aleluia. Lá fora, eles não quis pegar a vitória porque não quis. E por eles não querer pegar a vitória, pegar a bênção e não abraçar a igreja, é por isso que Jeová não quer que aquelas pessoas, que não quer que leve essa igreja lá para fora. Porque lá fora eles teve essa igreja nas mãos. Mas eles e elas não quis dar crédito. Então, hoje eles perderam o que ia ser salvação para eles, para elas. Então, lá fora não vai existir essa igreja lá. Essa igreja só vai existir aqui, na cidade de Ponte Nova, onde que muitos falaram assim, não vai dar certo. Agora que já está dando certo e dará mais certo e vai andar mais rápido ainda. Entendeu, meu irmão? Quando eu... Aleluia. Aleluia. Que eu sempre falo, gente, não fica ligando para mim na hora do culto, não. Não fica ligando na hora do culto, eu estou cultuando. Eu não fico à toa, igual vocês do outro lado, à toa. Eu mexendo na tela aqui, eu limpando a igreja, eu lavando a igreja, eu limpando tudo aqui. É fazendo comida, é olhando isso, é olhando a eletricidade, é olhando o relógio da água, é olhando o encanamento, olhando um monte de coisa. E eu pregando a palavra aqui, eu trabalhando no meu serviço, eu trabalhando nessa obra. Aleluia. Entendeu? Mais tarde, quando eu puder ligar, aí eu vou ligar. Quando eu puder conversar, vou conversar. Quando eu puder fazer oração, vou fazer. Não fica ligando na hora do culto. Eu já avisei já. Eu já avisei para não ficar ligando na hora do culto. Aleluia. Para não ficar à toa, igual vocês do outro lado, ficar à toa. Eu sempre tenho alguma coisa para fazer, igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu não acabei de falar de manhã, estou trabalhando, de tarde, de noite, na madrugada, estou aqui na obra aqui, ó. Fazendo alguma coisa para esse ministério aqui, para nada ficar parado aqui. Aleluia. E outra coisa, eu não estou pregando para uma pessoa, eu estou pregando para várias pessoas. Né? Aleluia. Então tem que saber esperar a sua hora e não atravessar a hora. Esse momento não é hora de ligar nada. Aleluia. Né? Aleluia. Quando eu puder atender, eu vou atender. Deixa a mensagem lá no WhatsApp. Eu já tenho WhatsApp aqui para quê? O que eu coloquei? Eu coloquei esse número aqui para quê? Quer conversar? Manda o áudio lá no WhatsApp e deixa lá. Depois eu vou ver. Depois eu vou ver o áudio, depois eu vou ouvir o áudio. Mas na hora do culto não tem conversa com ninguém. Aleluia. Por isso que eu não gravo. Por isso que aqui no Facebook, por isso que aqui no YouTube eu não gravo ao vivo. Aleluia. Para ninguém ficar comentando nada e para ninguém ficar ligando. Por isso que eu não gravo ao vivo, por causa disso. Aleluia. Então, aleluia. Quer conversar? Só lá no WhatsApp. Vai para o WhatsApp, deixa o áudio lá.
Deixa lá a mensagem lá, que depois eu vou ver, depois do culto. Eu irei ver, que eu não estou pregando para uma pessoa aqui. Aleluia. E mesmo se eu pregasse para uma pessoa, eu não daria atenção para outras pessoas. Aleluia. Igual a palavra fala, o Criador alegra com uma alma que entra lá em cima. O Criador alegra com uma alma que entra lá em cima. Então, se eu ficar olhando pessoas que estão telefonando, telefonando, outras pessoas não recebem a vitória, não recebem a salvação. A pessoa que está levando mais a sério os cultos, não recebe a bênção, não recebe a vitória, por causa de um que não vigia, por causa de um que não fica conectado, por causa de um que fica desligado de todas as coisas, fica desligado da terra, da igreja, de tudo. Tem que ficar mais acordado com as coisas, meus irmãos e minhas irmãs. Ficar mais acordado com as coisas, se ligar o cérebro mais direito. Prestar mais atenção, igual Jesus falou para Marta, aleluia. A sua irmã, aleluia, ela é a mais privilegiada, porque ela preferiu ouvir a palavra e aprender com a palavra, e aprender com o evangelho. A sua irmã foi mais privilegiada e mais honrada do que você, porque você preocupa mais com as coisas materiais e a sua irmã está preocupada mais com as coisas espirituais. Aleluia. Então você não impede a sua irmã de ouvir a palavra. Que você deveria fazer igual a sua irmã. Parar de lavar a prata e procurar ouvir mais a palavra. Parar de preocupar com as coisas materiais e ouvir mais a palavra. Aleluia. Que é a palavra que salva. Não é coisas materiais que salvam. Aleluia. Então é isso que Jesus queria dizer para Marta e a outra irmã lá de Maria. Aleluia. Irmã de sangue eu estou falando. Não é só irmã do evangelho. É irmã de sangue. Então, quando Jesus estava na casa de Maria e Marta e a outra Maria lá, a outra Maria preferiu ouvir e aprender. Que ouvir, aprender e conhecer a palavra de Jesus Cristo e do Pai, que é Jeová, e do Espírito Santo, do que as coisas materiais. Porque não é as coisas materiais que ficam em primeiro lugar. É a igreja que fica em primeiro lugar. É a igreja que fica em primeiro lugar. Não é as coisas materiais que ficam em primeiro lugar. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Tem que aprender as coisas. Aleluia. Eu já falei que não pode ficar ligando na hora dos cultos. Não pode. Porque um ligando atrapalha salvar os 30 que querem mudar de vida. Por causa de um que não vigia, os outros 30 perdem a salvação por causa de um que não sabe vigiar as coisas. Aleluia. Aleluia. Então não pode por causa disso. A gente tem que ter prazer aprender com a palavra. É por que aqui é pentecostal? Por que aqui é pentecostal? Porque aqui aprende com a palavra. Aqui aprende com a palavra. Aleluia. Por isso que aqui é pentecostal. Por que aqui é pentecostal? Porque aqui aprende com a palavra. O verdadeiro pentecostal estuda a palavra, pratica a palavra, jejua, consagra, busca, vive uma vida de santidade, devolve os dízimos da oferta e ouve mais a palavra e pratica mais a palavra e é fiel à palavra e à igreja e ao templo. Aleluia. Esse é o verdadeiro pentecostal. Por isso que essa igreja aqui é a verdadeira pentecostal. Porque aqui não só pula. Porque aqui não só bate palma. Porque aqui não só fala línguas estranhas. Porque aqui não só rodeia. Aqui não só rola no chão. Aqui não só canta, adora. Mas aqui vive na palavra da verdade.
Aqui vive na palavra da verdade. Aqui anda na santidade. Por isso que é uma igreja pentecostal, porque aqui vive na verdade e na santidade. Aqui não vive igual o mundo vive, seguindo seus próprios pensamentos. Aqui não segue seus próprios pensamentos. Aqui segue é Jeová, Jesus, Espírito Santo e a sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo. Fé de verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Aqui segue é o templo, aqui segue é Jeová, Jesus, Espírito Santo e pronto. Aleluia. O verdadeiro pentecostal é o que ouve a palavra e pratica a palavra. Por isso que essa igreja aqui é pentecostal, porque aqui vive na verdade. Aqui não vive igual vocês do outro lado, que vive para. Aleluia. Entendeu agora? Aleluia. Aqui é ordem. Aqui tem ordem. Tudo no seu devido lugar. Palavra, palavra. Pregação, pregação. Aquele livro que nós parou, nós vamos continuar a ler aquele livro que parou. Nós iremos continuar naquele livro que parou até mudar para o outro. E não sairá daquele enquanto não acabar de ler primeiro. Aleluia. Quando nós falar de Jesus, iremos falar de Jesus. Quando nós falar de Jeová, iremos falar de Jeová. Quando nós falar do Espírito Santo, nós iremos falar do Espírito Santo. Quando nós falar da natureza, iremos falar da natureza. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Quando nós falar de luz, é luz. Quando nós falar de água, é água. Quando nós falar do altar, é para o altar. Aleluia. Ordem. Aleluia. Aleluia. É ordem. Por isso que essa igreja aqui, as coisas... Por que as coisas dão certo? Para a sede da igreja pentecostal, ó. Para a sede da igreja pentecostal, o Ministério Chama de Fogo. Fé de verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Por que dá certo para cá? Porque aqui segue ordens, não desordem. Aqui segue a ordem, não desordem. Igual abecedário, tudo é organizado, igual abecedário organizado. É de A até tal. É de A até Z. Tudo em ordem. Vamos falar de A de A. Vamos falar de B de B. Vamos falar de C de C. Vamos falar de D e adiante. E segue adiante com a ordem. Não desordem do abecedário. Não desordem do abecedário. Aleluia. Por isso que eu falo, tem que aprender. Culto é culto. Não é hora de ligar. Não é hora de ligar. É culto. Não é hora de ligar telefone. É culto. Ó, culto. É hora do culto. Não é hora de ligar para nada. Não é hora de ligar para nada. É ordem, isso chama ordem. Culto é ordem. Ensinamento é ensinamento. Igual eu ensino aqui todos os dias. Palavra, igual eu ensino palavra todos os dias. Louvar, igual eu louvo todos os dias. Mas tem que esperar o momento. Aleluia. Tem que esperar o momento. Aleluia. Tem que esperar o momento.
Aleluia. Aleluia. Tem que esperar o momento. Aleluia. Essa aqui tá provada. Essa aqui tá provada. Durou mais de 5 dias. Essa aqui tá provada. Agora eu vou colocar ela para carregar. Já comprei mais dela que já tá vindo já. Essa aqui tá provada. Durou mais de 5 dias. Aleluia. 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 Só ajeitar aqui. Quando ela vai carregando, eu vou preparando a outra aqui. Aleluia. Aleluia. Hora do culto é hora do culto. Aleluia. Hora do culto é hora do culto. Hora do culto é hora do culto, meus irmãos. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas. Hora do culto. A hora do culto é hora do culto. Não é hora de conversar e nem nada. Entendeu? Aleluia. Quando é culto, é culto. Aleluias. Quando é culto, é culto. Aleluias. Quando é culto, nós temos que cultuar ao Criador. Aleluia. Cultuar ao Criador. Entendeu? Então tem que seguir ordem. Porque se não aprender o que é isso, nunca vai conhecer a salvação, nunca vai conhecer mudança nas suas vidas. Entendeu? Então, como eu falei, tem que adorar, aprender a adorar. Aleluia. Agora nós vamos para a palavra que vai se encontrar em João capítulo 4. Resumo do capítulo. Certa feita, ao viajar para Samaria, Jesus ocupou-se a conversar com uma mulher junto a uma fonte. 4:1-8. Quando Jesus fala de água, significa que irá saciar a sede mais profunda daquela mulher e demonstra conhecer seus pecados. Diante disso, ela muda de assunto para tratar de uma controvérsia espiritual. Vive 9:6. Convencida de que Jesus é o Messias, a mulher apressa-se em chamar os habitantes da vila para vê-lo. Vive 27:30. A salvação da mulher junto ao poço satisfez plenamente a Jesus. VV 31:38. Quando os samaritanos vieram para ver Jesus, este permaneceu na cidade por mais 2 dias e muitos outros creram. VV 39:42. De volta a Galiléia, Jesus é abordado por um oficial do rei, desesperado com a enfermidade do filho. Jesus promete que o menino irá viver e o oficial crê em sua palavra. Sua confiança é confirmada ao encontrar a criança bem e perceber que isso ocorrerá exatamente no horário prometido por Jesus. Versículo-chave 4:23. O que Jeová ainda está procurando. Aplicação, pessoal. Examine toda a teologia. E uma questão há de permanecer.
Confiamos em Jesus pela sua palavra. É o que eu acabei de falar logo atrás do vídeo. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Examine toda a teologia e uma questão há de permanecer. Confiamos em Jesus pela sua palavra. Então, tem que confiar mais na palavra. Eu acabei de falar logo atrás do vídeo. Aprender mais com a palavra de Jeová, de Jesus, do Espírito Santo e com a igreja. Estou falando com este templo aqui. Conceito chave, samaritano. Pedro 54, água, P 684, Messias P 432. Destaque. Água viva 410. A frase indica como a fonte a jorrar água. O que se contrapõe à água de um poço ou cisterna. A colocação de Jesus é metafórica. Mas a mulher pensa concretamente. Jesus está falando da maior de todas as sedes da humanidade. O correto relacionamento com Jeová. A mulher está pensando apenas na sede física. É o que eu acabei de falar. A pessoa só olha a sede física. Só olha as coisas materiais. Mas não olha as coisas espirituais. Confirmando ali com a mulher samaritana. Só queria matar a sede física dela. Mas não queria matar a sede espiritual. É que eu acabei de falar. Olha que não tem nada combinado. Ele está confirmando a mesma coisa que eu acabei de falar logo atrás do vídeo. Prestar mais atenção nas coisas espirituais do que as carnais. Porque as carnais não valem nada. Mas as espirituais é eterno. Vamos lá. O dom de Jeová, 4:10. Quantas pessoas ficam sabendo que Jeová está disposto a fazer por elas, como dom gratuito, doró, em seguida, e somente em seguida, é que estarão em condições de enfrentar seus pecados e buscarem ao Senhor Jeová. Chama o teu marido, 4:16. O desafio faz com que a mulher mude de imediato o foco do reino moral para a sua verdadeira necessidade. Todavia, o pedido não era impróprio. Nessa cultura, uma mulher casada não deveria conversar com um estranho, sem a presença do seu marido. Sua resposta incisiva ainda não representava uma confissão. Ela quis dizer: eu não preciso de marido, não sou casada. O que agora tem não é teu marido. 4:17-19. Jesus retira-lhe a máscara. O pecado demonstra nossa necessidade de Jeová e até mesmo a nossa sede não reconhecida é real. Vós dizeis, 4:20. Com que rapidez as pessoas querem mudar de assunto? Do pecado para a teologia. Jesus não respondeu a pergunta, mas não fugiu dela. Jeová procura adoradores. 4:23-26. O pecado não é uma ameaça quando o pecador compreende que a punição não é o problema. Jeová está procurando adoradores e não novas formas de nos julgar. Quando a mulher associou esta mensagem de esperança ao Messias e Jesus anunciou seu prometido, aí então ela estava disposta a deixar tudo. Muitos creram. 4:39. O evangelho provoca reações em cadeia. O convertido pode conduzir a muitos mais. Um convertido pode conduzir a muitos e muitos mais. Falando e confirmando
E o que eu acabei de falar logo atrás do vídeo. Por causa de igual eu aqui, ó, salva mais de 30, mais de 5, mais de 10 aqui. Aleluia. Aí se eu caçar ouvir pessoas que ficam ligando telefone toda hora, aí se eu prestar mais atenção naquela pessoa que está ligando e deixar os outros que querem aprender com a palavra, que está crendo na palavra, aleluia, os outros perdem a salvação, e aqui no vigia também perde a salvação, e atrapalha a palavra, e atrapalha o culto, e atrapalha o evangelho, por causa daquela que fica ligado toda hora no telefone, aleluia. Entendeu? Igual fala que por causa de um, salva outros. Confirmando a mesma coisa que eu acabei de falar logo atrás do vídeo. Olha lá, muitos creram, 4,39. O evangelho, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Muitos creram, 4,39. O evangelho provoca reações em cadeia. Um convertido pode conduzir a muitos mais. Presta bem atenção com teus ouvidos e assiste bem, se liga bem com teus cérebros. Se é que tem cérebro, se não tiver cérebros, vai tratar já. Presta bem atenção. Um convertido pode conduzir a muitos mais. Aí eu salvo o irmão aqui, aí eu salvo a irmã aqui, e esse irmão e irmã salva muitos lá para pastor Simão Santos. Aleluia. Porque pastor Simão Santos está pregando a palavra aqui, neste culto, nestes vídeos e nesta igreja. Por causa do pastor Simão Santos e por causa do um convertido, esse um convertido salva muitos e muitos mais para o pastor Simão Santos. E para a sede da Igreja Pentecostal, Ministério, Chama de Fogo, Fé de Verdade. Aqui tem, que fica na rua Armídio Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinal, Minas Gerais, Nação Brasil. Por isso que o pastor Simão Santos não pode ficar atendendo ligações na hora do culto. Porque hora do culto é hora de salvação. Hora de salvação. De ensinamento, aprender o que é ser crente, o que é ser do evangelho, o que é ser da palavra, o que é ser do templo, o que é ser da igreja. Aleluia. Por isso que não pode ficar ligando e nem atendendo comentário nenhum. Aleluia. Porque o culto é hora da salvação. Igual confirmando aqui a palavra aqui em João capítulo 4. Muitos creram. Muitos creram. 4,39. O evangelho provoca reações em cadeia. Um convertido pode conduzir a muitos mais. Tá vendo? Aí pastor Simão Santos salva o convertido, aqui uma mulher convertida ou um homem convertido. Aí esses dois salva muito mais lá para trazer o quê? Para cá. Através do pastor Simão Santos, salva o convertido lá e o convertido salva mais para o pastor Simão Santos. Aleluia. Por isso que não pode atender telefone nenhum na hora do culto. Fora do culto, pode atender? Claro que pode atender fora do culto. Fora do culto. Não dentro do culto. Fora do
do culto. Não dentro do culto. Aleluia. Não é o telefone que faz mal. É a pessoa que faz mal. Porque a pessoa não vigia que outras pessoas querem a salvação. Aleluia. Que tem pessoa que só preocupa com si. Esquece os outros. Aleluia. Por isso que eu não atendo a ligação. Tem pessoa que só preocupa com si. Não com os outros. Aleluia. Aleluia. É igual a mulher samaritana. Aleluia. Ela só preocupava com ela. Aleluia. É igual a mulher samaritana, só preocupava com ela. E os outros? Aleluia. Ela só preocupava com ela e os outros? É igual a mulher samaritana, só preocupava com ela, mas e os outros? E os outros? E os outros? É igual a mulher samaritana, só preocupava com ela. Portanto, ela dizia para Jesus: olha, homem, eu sou samaritana. Eu não sou judeu. Não! Olha-me, ouça-me, eu dizer para ti aqui onde nós estamos conversando, que não era para eu ter diálogo contigo. Aleluia. Aleluia. Porque eu que sou mulher, sou samaritana e eu não converso com os judeus. Aleluia. Aleluia. Então, esta mulher só estava preocupada o quê? Só com ela. Aleluia. Esta mulher só estava preocupado só com ela. Aleluia. Não com outros. Por isso que Jesus falou assim: eu sou o Messias. Eu não sou só homem, como tu dizes. Eu sou o Messias. E eu sou Messias. Não sou dos judeus, ó mulher samaritana. Aleluia. Aleluia. Mas eu também sou o Messias da Samaritana. Aleluias. Aleluia. E não só dos samaritanos, de todos os lugares. Aleluias. De todos os lugares. De todos os lugares. Todos os lugares é meu. Aleluia.
todos os lugares é meu. Todos os lugares é meu. Porque eu sou o Messias. Porque eu sou o Messias. Aleluia. Todas as nações samaritanas que eu estou querendo dizer, eu que mando em todas as nações. Só eu que sou Messias, que mando em todas as nações. Só eu que mando. Só eu que mando. Aleluia. Então, a divisão foi quebrada? Foi. Por isso que eu estou dizendo, não pode atrapalhar na hora do culto, porque é salvação. Porque é salvação. Aleluia. Para outros pegarem a mudança de vida. Para eles pegarem a mudança de vida. Igual ele falou para a mulher samaritana. Hoje, mulher samaritana, a divisão foi quebrada. Ó, hoje a divisão foi quebrada. Porque eu que sou Messias, eu quebro essa divisão. Hoje, eu quebro essa divisão. Hoje. Aleluia. Sabe o que é isso? Para não atrapalhar a salvação tanto dos judeus, tantos para o samaritano que estava crendo. Ó, o Messias vai vir, mas não sei quando. Igual o samaritano falava. O Messias vai vir, mas nós não sabemos quando. Quando esse Messias virá, nós não sabemos. Mas nós cremos. Mas nós cremos. Nós acreditamos neste Messias. O Messias. Aleluia. E o que o Messias? E o que é o Messias falou? O Messias falou assim: eu que sou Messias. Eu que sou Messias. Eu que falo contigo, mulher, aqui, nesta tarde, perto deste poço de água. Aleluia. Perto deste poço. Aleluia. O poço. Aleluia. Perto desse poço. Perto desta água, deste poço. Nessa tarde que nós estamos tendo diálogo pela primeira vez, você conhecendo o Messias e eu te conhecendo. Porque antes de você nascer, eu já te via você nascendo, mulher. E antes de você ser adulta, eu já sabia que você ia ser adulta. Porque eu já te enxergava lá longe de Jerusalém. Lá atrás de Jerusalém eu já te enxergava, aleluia. Eu já sabia que esse poço, eu já sabia que nós estaríamos conversando nesse poço aqui, aleluia. Porque lá longe de Jerusalém, eu já te vi bem longe, aleluia. Muito longe, muito longe. Eu já tinha te visto, aleluia. Muito longe eu te visto. Aleluia. E não precisava você nem aparecer para mim, porque eu já te vi primeiro. Antes de você vir aqui, eu já sabia que você viria aqui para testemunhar o seu testemunho e para eu mostrar que a sua vida
tem que mudar para o Messias. E nós estamos falando do poço ali. E nós estamos falando da samaritana. E nós estamos falando da água lá. Aleluias. Aleluias. Igual está mostrando a ilustração que ela pegando a água do poço. Tirar a água da fonte da cidade, ilustração. Tirar a água da fonte da cidade era o acontecimento social importante para as mulheres no Antigo Oriente Médio. O fato de a mulher ter vindo sozinha sugere, segundo a reverência de Jesus, aos seus 5 maridos, que era rejeitada pelas outras mulheres da comunidade. É impressionante como Jeová não rejeita os pecadores, mas os procura. Ah, tá vendo? Mas os procura. Ali, é o que eu estou fazendo aqui também, cultuando. É o que o pastor Simão Santos está fazendo aqui. É o que o pastor Simão Santos está fazendo aqui. Aleluia. Cultuando para salvar as almas que crê aqui, que acredita aqui. Desce a presença de Jeová. Então, aleluias. Está sentindo a presença. Por quê? O Messias está aqui, ó. Porque o Messias está confirmando a mesma coisa que eu acabei de ensinar para vocês. A água da vida, que é o Messias, está passando aqui, ó. A água da vida. Assim como a chuva está caindo lá fora, está caindo outra chuva aqui dentro. Chuva da vida. Chuva da salvação. Chuva da libertação. Chuva da transformação. Chuva de conquista. Chuva de sucesso. Chuva de mudança em tudo. Aleluia. A água da vida está passando aqui. Que é o Messias. Vai jorrar dentro do seu ventre, dentro do seu intestino, dentro do seu pulmão, vai jorrar a água da vida, que vai dar o quê? Vida para o corpo e para a alma. Oxalama, andalama, ondolama, andalama, cando, andalama, ondalama, andalama, lomeclama, andalama, 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 malamandolo, andalama, ancondo, canda, anto, andamande, hacha, ninata, mando, andecaha, antehomo, andamandania, andecomo, andento, andia. Aleluia! Oh, glória! Glória! É muito poder, né? É muito poder. É muito poder. Só desce aqui, ó. Andolamanda rei halande. Anta! Andolamanda hamaharama. Onamakando. Otalama! Kananda! Lamando! Lamanda lama. Aleluia. Glória. Xando. Alama conde. Renando. Macando. Olanacando. Manando. Lamandia. Aleluia. Glória. Glória a Jeová. Glória a Jesus Cristo. Glória ao Espírito Santo. Glória para essa igreja. Aleluia. É assim que ele trabalha. Por quê? Porque o pastor Simão Santo está ligado. Aleluia. Por quê? O pastor Simão Santo está ligado.
Aleluia. Estou ligado lá na galáxia. Estou ligado aqui. Ô, Xandala! Ô, Macando Rocha! Hirama! Rondola Mandirebe Halabas. Halabas. Halama! Roleme Calabas. Halama! Glória, aleluia. Quer sentir esse poder? Tem que aprender a mudar de vida com a palavra primeiro. Quer sentir esse poder com o Pastor Simão Santos sentido? Tem que aprender com o altar. Aí sim, Jesus um dia vai lembrar e fazer alguma coisa. Então, tem que se alegrar. Por que eu estou pregando aqui? Eu sei que já vai estar trabalhando com coisa grande. Né? Aleluia. Igual estou usando essa camisa abençoada que eu ganhei. Aleluias. Outras coisas que eu ganhei aqui para a igreja e para a minha vida. Né? Tem que se alegrar que eu ganhei essa camisa também. Aleluias. Né? Por quê? É o Messias. Porque é o Messias que está trabalhando, ó. Que está agindo. Aleluias. Aleluias. Glória, glória, glórias. Por isso que ele fala aqui, 4:23. O que Jeová ainda está procurando? Aí, versículo chave 4:23. O que Jeová ainda está procurando? Tá vendo? O que Jeová está procurando? O que Jeová está procurando? Ali é uma pergunta boa. É uma pergunta boa. O que Jeová está procurando? A resposta é bem certa. Os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Os que têm fé em verdade. Os que é fiel aqui, ó. Os que é fiel aqui de verdade, ó. Os que é fiel de verdade aqui também, ó. Aleluia. Os que é fiel de verdade aqui, ó. Aleluia. Eu sou fiel. Por exemplo, os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. A resposta é bem... É isso que já vai estar procurando. Igual está escrito ali. O que Jeová está procurando? O que o Pai está procurando? O que o Criador está procurando? A resposta é bem clara. Os verdadeiros adoradores. Aqui, ó. O pastor Simão Santos, ele é verdadeiro adorador. Eu sou mesmo. Os fãs que me conhecem já sabem que aqui não para por nada. Nem por fulano, nem por ninguém, nem por nada. Eu continuo no mesmo propósito, mais forte ainda. Cada dia vai ficando mais forte. Igual Jesus falou ali, cada dia a água vai ficando mais nova. Cada dia a água vai ficando mais limpa, mais clara, mais clara que um cristal. Vai ficando mais clara. Cada dia vai clareando mais ainda. Vai clareando mais do que essa roupa, mais do que tudo. Aleluia. Então, é o verdadeiro adorador. De segunda a domingo. Todos os dias aqui, ó. Segunda a domingo. Adorando aqui dentro. Louvando aqui dentro. Glorificando aqui dentro. Ensinando a palavra aqui dentro. Aqui. Aleluia. É de manhã. É de tarde. É de noite. É de noite agora, igual vocês estão vendo aqui assistindo. E de madrugada daqui a pouco que vocês vão assistir. Então não para por nada. Aleluia. Porque aqui tem o quê? Um verdadeiro adorador. Que adora o quê? Em espírito e em verdade. Que nunca vou trocar esta verdade. Aleluia. Que está sendo para a minha vida a verdade todas
as coisas. Aleluia. Aleluias. Então nós aprendemos em João, capítulo 4, igual a mulher está carregando a água na cabeça. Aleluia. Igual a mulher está carregando essa água na cabeça. Eu vou mostrar aqui, ó. Aleluias. Tá vendo que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui, ó. Tá vendo? Nós aprendemos aqui, ó. Nós aprendemos aqui, ó. Tá vendo? Carregando água na cabeça, pé do poço. Poço de Jacó, né? Aleluia. Poço de Jacó, onde estava o quê? Jesus Cristo, que é o Salvador. Estava ali pregando a palavra para essa samaritana que acreditou, aleluia, na profecia de Jesus e na revelação de Jesus. Tá vendo? Aleluia. 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 Tá vendo? A mulher estava carregando a água na cabeça. Aleluia, indo embora feliz. Sabe por que ela estava indo embora feliz? Aleluia, porque Jesus falou assim: não! Eu não quero a água do balde. Olha, mulher, eu não quero a água do balde, não! Aleluia. Aleluia, eu estou falando água eterna. Eu estou falando água aleluia. Eu não quero essa água física, não! Aleluias. Aleluias. Entendeu? Eu quero a água eterna. Estou falando é da água o quê? Eterna. Aleluia. Eu estou falando é a água eterna que eu estou falando. Aleluia. Glórias. Aleluias. Aleluia. Agora vamos agradecer que madrugada tem mais. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, que sempre este culto nesta noite de hoje. Olha lá, ó, segurando o vaso de água na cabeça, ó, indo para casa o que? Feliz. Ela estava indo para casa feliz, por quê? Jesus, além de ensinar a palavra, Jesus também é profeta. Jesus é profeta. Você não tivesse só 5 maridos, mas tivesse mais, aleluia. E agora que tem, não é teu, aleluia, aquela palavra que Jesus foi falando, né? Aí, glória. O que está morando contigo agora não é teu, e nunca foi teu, e o outro lá também não é, aleluia. Então Jesus é profeta, né? Até o Salvador é profeta. Por isso que aqui crê na profecia verdadeira dessa igreja, né? Aqui crê na profecia verdadeira. Aleluia, né? Vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, e agradecer por este culto nesta noite de hoje. Abençoe somente os inscritos.
Abençoa somente os dizimistas e os ofertantes dessa obra e desse ministério. Amém e amém. Madrugada serei de volta e amanhã também, ó, de segunda a domingo, sem parar aqui dentro. E vitória não para aqui. E a bênção não para aqui. Só vai, ó. Só vai descer pra cá, ó. Só desce, desce. Aleluia. Tanto poder sentir naquele tanto poder, aleluias. Né, aleluias. Então, até o próximo culto. Fica ligado aí. Eu estou ligado aqui também, aleluia.